Maravilha? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para colocar a tela para vocês. E maravilha! Tá tudo certo aqui no chat. Vamos começar então com os recados iniciais, que eu sempre dou esses recados, porque eu sei que tem gente que sempre pergunta, né? Então, a gente matar isso logo. Eu vou considerar que você não sabe nada, como todas as aulas e como sempre eu faço. Você não precisa saber nada de tabela dinâmica nem de dashboard para essa aula. Então pode ficar muito tranquilo quanto a isso, tá? Outra coisa, você não precisa ter visto a aula 1 e nem a aula 2 para ter o conteúdo dessa aula. As aulas são independentes, então você pode ficar tranquilo. Você não viu nenhuma aula, você perdeu uma das duas aulas. Não tem problema, porque você vai conseguir acompanhar tranquilamente, tá bom? Beleza. As aulas servem tanto para Excel quanto para Google Planilhas. No caso do dashboard, tá? Vai ser um pouquinho mais chato, porque o Google Planilhas ele não tem tantas funcionalidades quanto o Excel para dashboard. Então você toma cuidado com isso se você estiver usando o Google Planilhas. A tabela dinâmica também é um pouco mais chatinha, porque eles não têm um design tão bom. Então você fica ligado com isso. É preferível que você utilize o Excel mais nessa aula, mas também não vai ter problema se você usar o Google Planilhas. Tá? O conceito vai ser o mesmo, maravilha? Muito bom. Baixa a planilha, no chat aqui ao lado vai ter um chat em que você vai baixar sua planilha aqui, ó, na parte do ficheiro e clica aqui em download, tá? Se não tiver aberto para você esse download, você vai ter uma parte onde tem uma setinha aqui para cima. Você clica nessa seta para abrir a janela, aí você clica de volta, aí você baixa e depois clica de volta na seta para abaixar e você continuar ficando ligado no chat, maravilha? E agora eu vou te perguntar, quantos anos você tem? Eu gostaria de saber aqui a média da idade do pessoal que está por aqui, só para eu conseguir entender também com que tipo de pessoa eu estou falando aqui, que é muito interessante para depois eu saber, eu pego, sempre depois das aulas eu pego, vejo os comentários, entendo o que vocês estavam com dúvidas, qual é o perfil de vocês, o que vocês buscam para sempre poder melhorar. Então comenta aí quantos anos você tem, prometo que eu não vou contar para ninguém a idade de vocês, só vai ficar entre a gente aqui, só para a gente saber a média ali da idade, se é um pouco mais novo, mais velho, enfim. E aí, toda vez que você aprender algo novo, comenta acelerei no chat. Eu tô ligado que bastante gente já anda comentando, né? Aprendi algo novo, acelerei, accelerei. Alguns já estão ali, accelerei e tal. Então, comenta sempre que você aprender algo novo, algo legal, porque assim a gente faz essa troca e eu sei que vocês estão aprendendo sempre e vocês também tomam noção sempre que você aprende algo novo, para não esquecer isso depois. Maravilha? Muito bom. E as pessoas sempre me perguntam também, né, professor, vai ter replay? E aí, como é que vai ser? Sempre falo, se tiver uma boa presença, se vocês estiverem vindo nas aulas, se estiverem mandando bem, eu posso liberar um replay para vocês, e também se vocês estiverem comentando, mandando acelerei no chat, fazendo perguntas, comentando sobre a aula, isso é importante para a gente ter essa troca, e aí eu consigo dar o replay, talvez amanhã, enfim, depois da aula a gente vê. Depende tudo de como vocês estiverem indo, então chama a galera para vir, pode vir que vai ser muito show, e se mandarem bem, vai ter esse replay. Tá? Em questão de tempo, tá? A aula geralmente, eu espero que termine entre 1h30 e 2 horas, mas separe 2 horas ali para a aula, ok? Eu espero terminar antes, mas nunca se sabe, então eu já deixo garantido aí 2 horas. Mais do que isso seria difícil, assim, muito mais do que isso, acredito que não, tá? Cada aula vai ter um presente e um código no final, e como você já teve nas 2 aulas, agora tem nessa terceira aula o último código, em que você vai ganhar o certificado, o gabarito e a apostila deste curso aqui. Para todo mundo que veio vai ter acesso a isso, tá? Pegando os 3 códigos, por isso que você precisa ter os 3 códigos, maravilha? Porque senão eu não sei se você veio, não sei se você aprendeu, então como eu posso te dar um certificado?
Maravilha? E é um incentivo para vocês sempre estarem estudando, estando ligados. Muito bom? Muito bom, então. A gente já está preparado para a nossa aula, para a gente fazer tabela dinâmica e dashboard. Então vamos ver o que a gente vai fazer no final dessa aula. Ó. Se liga aqui, nisso aqui que você vai fazer. Você vai fazer esse dashboard aqui. Olha que legal, olha que maravilha aqui, ó. Que você vai conseguir fazer. Isso é muito, mas muito fácil de fazer comigo isso aqui, porque você vai entender o passo a passo, o conceito e nunca mais vai esquecer. Por isso que eu sempre falo que eu gosto de explicar para vocês o conceito. Fica muito simples de você fazer isso, de verdade. É só você entender, nunca mais esquece. Então, vamos lá, vamos já começar para a gente não perder tempo, porque eu sei que vocês estão animadíssimos para essa aula. Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar aqui, tá? Com esta base de dados, a gente tem uma base de dados aqui, que é uma tabela, da onde a gente vai extrair os dados para a gente conseguir fazer as contas que a gente vai fazer os gráficos que a gente vai fazer e jogar lá para o nosso dashboard. Maravilha? Muito bom. Então, o primeiro passo que eu sempre falo para você fazer antes de qualquer coisa é entender a sua tabela, o que você está trabalhando, né? Quais são os dados para você conseguir fazer seu dashboard, tá? No Accelera Dashboards eu faço muito mais profundo isso, tá? Explico melhor até a parte de design e tudo mais. Aqui eu vou mostrar como é que funciona. Lá eu explico muito mais profundo todos os hacks que você também pode colocar, enfim. Maravilha? Então, aqui você tem a primeira coluna, que é a coluna de pedido, né? Que é qual é o pedido que você está fazendo, qual foi a data desse pedido, qual foi o chocolate, qual a marca. Então você sempre sabe que você tem um chocolate e embaixo de uma marca você tem vários chocolates. Então uma marca é algo agregador, né? Você tem para uma marca vários chocolates, mas para cada chocolate você só tem uma marca. Okay? Você tem aqui a quantidade de unidades, que ele está escondido aqui, unidades. O faturamento desse pedido aqui, dessa venda, enfim, do que for que a gente estiver trabalhando, a forma que foi pago, o estado e a região, tá? Isso aqui vai ser importante depois para a gente fazer os filtros. Então, eu quero fazer um dashboard com essas informações. Você pode ver aqui que tem uma referência da imagem, só para a gente ficar de olho sempre do que a gente vai fazer no dashboard. Então, a gente tem faturamento, a gente tem quantidade vendida, que a gente vai conseguir fazer. Todos esses valores a gente tem. Ticket médio, a gente vai conseguir fazer. Histórico do faturamento, produtos mais vendidos, top 3 estados e a forma de pagamento mais utilizada, no caso aqui, cartão de crédito. Ok? Muito, muito bom. Aqui eu deixei já até deixou um cartão de crédito aqui. Até deixei já pré-pronto o design para você criar aqui o seu dashboard. Então a gente só vai aprender como é que faz aqui para dentro do dashboard, para deixar ele bonito, para fazer um design, para como montar, quais são os gráficos certos, tudo isso mais, eu ensino lá no Accelera Dashboards, é outro local, tá bom? Então, e no Accelera também que eu ensino sobre os gráficos. Então, vamos lá começar a aprender primeiro sobre a tabela dinâmica, que é a ferramenta mais importante, só que a gente tem que entender como é que ela funciona antes da gente conseguir fazer o dashboard, porque o dashboard depende de tabelas dinâmicas, várias tabelas dinâmicas, ok? Então, como é que você faz uma tabela dinâmica? O primeiro passo, ele já está feito, ok? Que é você clicar aqui na sua tabela e colocar em formato de tabela. Como eu sei se essa tabela está em formato de tabela? Quando eu clico em algum dado aqui dentro dela, eu tenho a guia lá em cima, que tem a guia design da tabela. Ou seja, ela está em formato de tabela isso aqui. Eu posso até colocar um nome aqui para a tabela, T_dados, né? T_dados seria a tabela de dados, ok? Então, está em formato de tabela. Se você não sabe colocar em formato de tabela, você clica em qualquer lugar dos seus dados, vai em inserir e clica aqui na terceira opção, que é tabela. Aí você dá um OK, vai virar o formato tabela. Isso é importante para você atualizar seus dados, para quando vier novos dados, o dashboard ser atualizado automaticamente. Ok? Se você não fizer isso, não vai acontecer. Como é que você cria a tabela dinâmica? Você clica aqui na sua tabela, vai lá em cima na guia inserir de novo, só que em vez de tabela, você vai clicar em tabela dinâmica. Tabela dinâmica. Vai abrir esta caixa aqui. Esta caixa. E é muito importante que você observe os detalhes que o Excel ele põe para você. Tá? É muito importante que você faça isso. O Excel, ele
tá te falando aqui o seguinte, ó, selecione uma tabela ou um intervalo, ou seja, qual a tabela, onde que estão os dados que você está buscando. Os dados que eu estou buscando estão aqui, ó, T_dados, que foi o nome da tabela que eu coloquei aqui pra gente. Então ele tá pegando aqui, tanto que se você der uma observada, a minha tabela aqui está pontilhada aqui em volta, indicando que esses são os dados que eu vou utilizar. Maravilha? E aí você vai lendo. A maioria das pessoas vai clicando um monte de botão sem ler. Aqui a gente lê, a gente entende o que acontece, e daí você nunca mais esquece, ok? A gente entende o que acontece porque nunca mais esquece, até rimou. Então, escolha onde você vai colocar a sua tabela dinâmica. Você pode colocar numa nova planilha, ou você pode colocar numa planilha existente, tá? Uma planilha que já existe. Você pode escolher aqui. No caso, eu vou colocar aqui essa tabela dinâmica numa planilha já existente, na própria planilha aqui que a gente tem, só para fins de comparação e vocês verem como acontece a tabela dinâmica. Depois a gente cria uma planilha nova ali para a gente utilizar para o dashboard, ok? Então, planilha existente, clico aqui, ó, local, onde você vai colar essa tabela dinâmica. Você vai clicar nessa seta aqui, que ela indica onde você vai colocar a sua tabela dinâmica. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui embaixo, um pouco abaixo de filtros dinâmicos, pulando algumas linhas aqui, que é bom dar uma pulada. E aqui tá bom. Se eu colocar 20 ali já tá bom e dou um OK. Aí, o que acontece? Você pode observar que aconteceram algumas coisas. Eu vou te falar o que aconteceu agora. Primeiro, apareceu um retângulo vazio aqui. Isso aqui é como se fosse a sua tabela dinâmica crua, pelada, que não tem nada, ok? Então, você sabe que existe a tabela dinâmica porque existe aqui esse retângulo aqui, inclusive está falando tabela dinâmica 1. É isso. Outra coisa, apareceu este campo aqui ao lado esquerdo ou direito, depende do seu computador, enfim, que são os campos da tabela dinâmica. Se no seu Excel aí não apareceu, eu vou te mostrar como é que faz para aparecer. Você clica com o botão direito e vem aqui, ó, em mostrar lista de campos. Clica no botão direito dentro daquele retângulo, mostrar lista de campos, e vai aparecer aqui, ó, a minha faixa aqui ao lado. E outra coisa, apareceram duas novas guias lá em cima. Apareceu a guia análise de tabela dinâmica e a guia design, para você colocar o design da sua tabela dinâmica, ok? Então, quando eu clico fora da tabela dinâmica, desaparece tudo, desaparece a faixa, desaparece as guias lá em cima. Então, se você quer mexer na sua tabela dinâmica, você tem que obrigatoriamente clicar dentro dela. Show! Vamos observar o principal campo aqui da tabela dinâmica, que é essa faixa ao lado aqui, essa parte aqui ao lado, em que você controla a sua tabela dinâmica. Você pode observar que dentro dessa faixa aqui, você tem alguns campos. Esses campos, ó, pedido, data, chocolate, marca, unidade. Esses campos aqui você conhece. Esses campos aqui você já viu. Você sabe quais campos são. Esses campos aqui são exatamente os campos que você tem aqui na sua tabela. Já são os campos que estão na sua tabela. Então, você pode controlar esses campos que você tem na sua tabela dentro da tabela dinâmica. Você trabalha com colunas da sua tabela ali. Show? Muito bom. Como é que você faz isso aqui? Você pode observar que tem todos esses campos e você tem 4 retângulos aqui embaixo. O retângulo de filtro, de linha, de coluna e de valores. Você tem vários deles. Eu vou explicar como é que eles funcionam, ok? Então, seguinte, vamos pegar aqui um campo simples, que é o campo do chocolate. Eu pego aqui o campo do chocolate, você vai observar que você pode colocar o seu mouse, você vai passando o seu mouse em cima dos campos, e aí você clica no campo que você quer e segura. Eu não gosto de clicar aqui no check, tá? Eu prefiro clicar e segurar e arrastar para onde eu quero. Eu prefiro ter esse controle, porque se você clica aqui no check, o Excel manda para onde ele acha que é o certo, e às vezes não é o certo. Beleza? Então, você clica aqui em chocolate, joga aqui em linhas, joguei em linhas. O que vai acontecer aqui? O que aconteceu? Eu vou explicar para você. Primeiro, isso aqui é extremamente poderoso, por quê?
Se você for observar na sua tabela aqui, você tem vários chocolates, mas você pode ver que esses chocolates eles se repetem. Obviamente, você teve vários pedidos, várias vendas desse chocolate. Então, por exemplo, Serenata de Amor, você tem duas linhas que tem Serenata de Amor, se repete. Só que aqui na sua tabela dinâmica, quando você coloca o campo de chocolate nas linhas, o que ele faz? O que o Excel faz? Ele pega todos os chocolates que existem naquela tabela e ele coloca só uma vez esse chocolate. Então, se você tem aqui uma venda de Crunch, vai aparecer uma vez. Você tem 1000 vendas de Crunch, vai aparecer uma vez. Você tem 1 milhão de vendas de Crunch, vai aparecer uma vez. Tá? Então, não importa se você tem uma ou 1 milhão, vai aparecer uma vez. Se aparecer uma vez, já era. Se você não tem nenhuma vez, ele não vai aparecer. Ok? Show. Então, isso quer dizer que ele lista todos os campos que tem dentro dos chocolates ali. Isso é bom. Tanto que, se você observar, a mesma coisa ocorre se você jogar o chocolate, o campo do chocolate, para colunas. Ele faz a mesma coisa. A linha e a coluna fazem a mesma coisa, que é listar todos os valores diferentes que existem dentro daquela coluna. Só que no campo das linhas ele lista os valores em linha. Olha a linha aqui, né? Cada linha tem um valor. E o das colunas, você pode observar que cada coluna tem um valor. Ó, observa aqui que cada coluna tem um valor, que é a mesma coisa, como se ele estivesse transpondo. Transpor é trocar linha por coluna. A gente chama isso tanto na matemática quanto no Excel. Show? Muito bom. Então, aqui você já entende como é que funciona o campo das linhas e o campo das colunas. Outra coisa que você pode entender sobre a sua tabela dinâmica é que você pode colocar valores no campo de valores. E aí esses valores, lembra que o Excel ele pode considerar valor tanto um texto quanto um número. Então você tem que entender o que acontece quando você coloca um texto ou um número dentro do campo de valores. Vamos ver isso agora. Se eu pego aqui um campo que tem número, tá? Vamos ver um campo que tem número aqui, que é um campo que tem aqui, ó, as unidades. A unidade está jogada para esse lado, ó, unidades. Eu vou pegar esse campo e imagina que eu quero saber, por exemplo, aqui, quantas unidades de cada um desses produtos eu vendi, quantas unidades, que é como se eu fizesse um soma-C, né, que a gente viu na aula passada, que é a função soma-C. Você pode fazer isso só arrastando o botãozinho aqui. Você pode pegar aqui, ó, o campo aqui, ó, unidade, e arrasta ele para valores. Arrasta ele para valores. Pá! O que aconteceu aqui? Olha que coisa mais linda. O Excel, com apenas duas caixinhas que você arrastou para os lados, ele pegou e jogou para a linha e para valores aqui. Ele listou todos os chocolates e ainda para cada um dos chocolates ele contou quantas unidades cada chocolate vendeu. Então, isso aqui não é quantidade de linhas que apareceram, tá? Isso aqui, ó, é essa quantidade aqui de unidades mesmo para cada venda. Então, eu vendi 2.000 batons, eu vendi 2.000 crunches e assim por diante. Então, é como se eu fizesse aquele soma-Cs que a gente viu lá na aula passada, só que para todos os chocolates de uma vez só arrastando. Olha como é fácil, é mais rápido, tá? Então isso é muito potente para você conseguir fazer análise. Eu vou te dar mais algumas dicas daqui a pouco para você conseguir fazer essas análises, tá? A gente só está começando aqui, tá bem no comecinho para você conseguir entender a tabela dinâmica. Depois a gente vai aprofundar mais para fazer o nosso dashboard, ok? Muito bom. Então, você sabe que se você jogar um valor numérico nos valores, ele vai fazer uma soma aqui, né? Ele vai fazer uma soma direto. Existem outras contas que você pode fazer médias, pode fazer valor máximo, mínimo e muita coisa, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Mas o que acontece se você jogar um campo textual dentro dos valores? O que será que acontece? Como é que você reage? Porque aqui ele fez a soma, né? Ele pegou aqui bis, aí ele sempre que ele viu um bis aqui nessa coluna de chocolate, ele somava as unidades do bis. Então bis, ele somava 32 aqui, bis de novo, somou 35 e vai fazendo isso. Mas se você jogar um campo de texto, o que vai acontecer?
Vamos ver. Então, para você tirar qualquer campo que você tem aqui dentro dos valores ou de qualquer uma dessas 4 caixas, você pode clicar nele e arrastar para cima e soltar. Soltou. Aí você tirou esse campo lá de baixo, a sua tabela, você pode ver que desapareceu essa coluna. Muito bom. Agora, se eu pegar um campo com um texto aqui, deixa eu pegar um campo com um texto. Posso pegar forma de pagamento, estado, região, marca, chocolate, de novo. Eu posso fazer qualquer um desses, tanto faz, tá? Eu vou pegar qualquer um, porque o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou pegar aqui o campo para mostrar para vocês que dá para você pegar 2 vezes o mesmo campo, se você quiser. Eu posso pegar o chocolate aqui e jogar para valores. Então, eu tenho o chocolate em linha, chocolate em valores, mas agora, o que ele fez? O Excel, ele pegou e ele entendeu que não tem como você fazer uma soma, uma operação, uma média ali com os valores de um campo textual. Mas tem como você fazer algo, que é contar. Então ele fez como se fosse um conte Cs ali, né? Lembra o primo do soma Cs, que é o conte Cs? Ele fez praticamente um conte Cs aqui. Ele contou quantas vezes apareceu o batom, quantas vezes apareceu o charge, quantas vezes apareceu o galac e assim por diante. Então aqui você sabe quantos pedidos existem de cada um desses produtos. Muito bom, muito fácil, né? Muito legal. Maravilha, estamos indo muito bem. Então, eu vou jogar aqui o campo de chocolate de volta e eu vou mostrar mais uma coisa que você precisa saber, que é muito, muito interessante também sobre a tabela dinâmica, que é a parte das precedências aqui, né, em relação a 2 campos dentro de uma caixinha. Então, se eu coloco, por exemplo, o campo da marca na caixinha das linhas, olha o que acontece. Eu posso pegar, segurar a marca, e aí eu posso jogar a marca embaixo do chocolate, você vai ver que tem uma linha verde embaixo do chocolate, ou se eu arrastar para cima, uma linha verde acima do chocolate. Você vê onde você quer jogar, se é em cima ou embaixo, em cima ou embaixo. Lembra dos detalhes, eu gosto de ensinar os detalhes para você entender os conceitos. Então, aqui em cima do chocolate, eu vou jogar a marca, ó, vai ficar a linha verde em cima do chocolate, soltei. O que aconteceu? Olha, isso é muito poderoso mesmo para você fazer análise, que é o objetivo final do Excel, fazer análise de dados, né? Ninguém chega com Excel, vou ter só Excel por ter Excel, não. Muito bom. Então, aqui a gente tem o campo da sua marca e ele cascateia quais são os chocolates que estão dentro dessa marca. Então, batom Serenata de Amor e Talento estão na Garoto. O Bis, o Diamante Negro, o Laca tal, e o chocolate Ouro Branco e o Sonho de Valsa são os chocolates que estão na Lacta. E na Nestlé são esses chocolates que são da Nestlé. Isso é muito poderoso, porque você também pode fazer análises não a nível de chocolate, mas a nível de marca. Então lembra que eu sempre dou essa dica aqui. Você quer subir de nível, você quer um emprego de um nível mais alto, você quer ser um gerente, um gestor, um coordenador, um supervisor, um analista de um nível maior, você tem que começar a ter uma visão mais macro e menos operacional. O que é o operacional? O operacional é a pessoa que só faz. Quanto mais você sobe de nível, mais você pensa e mais você analisa dados, tá? Por isso que os dados são tão importantes para você crescer na empresa. Não basta só você saber o Excel, você tem que saber analisar esses dados. É por isso que eu te dou esses toques e ensino isso aqui lá no Excel Análise, enfim, para você conseguir entender essas coisas que não são ditas. As pessoas só fazem de qualquer jeito e aí é pior. Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês fariam uma pequena análise aqui para depois a gente fazer os nossos dashboards, as nossas tabelas para os nossos dashboards. No caso, dashboard no singular. Então, se eu pego aqui e jogo faturamento para valores, olha o poder disso. Eu estou aqui pegando e eu tenho quanto que eu faturei de Garoto e ainda eu consigo cascatear, eu consigo quebrar esse faturamento por produto. Então, o Garoto é a soma
do batom Serenata de Amor e Talento. E eu já tenho a quebra aqui. Então já tá quebrado para mim, já fica muito mais fácil de eu ver. A Lacta a mesma coisa, a Nestlé a mesma coisa. Então, geralmente, os gestores eles querem ver isso, ó. Eles querem ver o macro, que é um nível maior, um nível mais agregado ali em cima, e aí depois eles vão buscando os problemas em níveis mais profundos, em níveis mais específicos. Então, por exemplo, se eu fosse um gestor, eu ia olhar assim, pô, interessante, eu ia querer ver duas coisas. Primeiro, o faturamento mais alto e o faturamento mais baixo, porque talvez tenha algum problema. Então eu ia olhar a Lacta. Ó, a Lacta tá muito bem, 21, vamos ver o que tem. Ah, onde que tá indo muito bem na Lacta? Ah, o Bis tá mandando bem, legal, o Bis tá bem, show de bola, entendi. Ah, e o garoto? Ah, o garoto tá mal. Por que ele tá mal? Ah, porque, sei lá, o batom tá mal, ou porque são só 3 produtos, enfim, aí você tem que fazer uma análise mais aprofundada nesse caso. Beleza? Então, assim você entendeu já sobre a tabela dinâmica. E um ponto muito importante também que você tem que lembrar é que toda vez que você for fazer uma tabela dinâmica, você tem que ter um espaço muito mais não, mas um espaço relativamente tranquilo à direita da sua tabela dinâmica, aqui à direita, e um espaço abaixo da sua tabela dinâmica vazio. Porque essa tabela dinâmica, você pode observar que conforme você vai brincando com ela, ela vai crescendo para o lado direito, para baixo. E se você tiver dados lá, a tabela dinâmica apaga esses dados e você perde esses dados. Você não tem Ctrl Z para isso, né? Então você pode dar um problema. Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, X, 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 vou colocar um monte de X aqui representando dados que eu tenho ao lado. Então, eu chego aqui e vou abrir, ó, ele tá ó, essa tabela dinâmica vai sobrepor, né, os dados que você tem aqui embaixo, beleza? Beleza. Aí ele apagou os dados e aí eu me ferrei, entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Maravilha? Muito bom. Então, dado que você já sabe mexer com tabela dinâmica, eu deletei ela apertando delete, tá? A gente pode fazer um dashboard com essas informações. Para cada um desses gráficos aqui, né, para cada uma desses cards aqui, a gente vai ter que fazer uma tabela dinâmica específica para a gente conseguir criar esses dados da forma correta. Muito bom. Então, seguinte, aqui no caso de faturamento total, eu quero fazer um dashboard primeiro com uma parte em que faça o cálculo do faturamento total aí que eu vendi dos chocolates. Eu vou fazer isso da seguinte forma, a mesma coisa, eu vou criar uma tabela dinâmica, só que o processo é diferente, porque a primeira coisa que eu fiz foi só para te explicar. Agora é diferente. Você clica aqui na sua tabela, vai inserir tabela dinâmica, e aí, na hora que você for criar a tabela dinâmica, eu vou colocar para criar numa nova planilha. Nova planilha. Aqui, essa nova planilha aqui. E essa planilha, eu vou colocar o nome nela de análise. Análise. Por que eu vou colocar como análise? Porque aqui eu vou fazer a análise de dados de cada uma dessas tabelas de umas 7, 8 informações aqui. Então, o seu dashboard, ele na frente ele tem todos os gráficos, mas atrás você tem as tabelas que vão fazendo esses gráficos por trás, que são vinculados. Então você precisa deixar em algum lugar esses gráficos que vai ser aqui na sua planilha de análise, tá? Essas tabelas. Cliquei aqui na minha tabela e lá em cima eu vou só copiar aqui, ó, faturamento total, só para a gente ver o que a gente está trabalhando com cada uma dessas tabelas. O faturamento total vem aqui em análise, colo aqui em cima. Faturamento total. Então, essa tabela vai ser para calcular o faturamento total. Ok. Vou jogar aqui, faturamento total. Primeira coisa, cliquei na minha tabela, venho lá em cima em análise de tabela dinâmica e eu posso colocar um nome para minha tabela dinâmica, em análise de tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui um ponto faturamento. Só para a gente se entender melhor do nome das nossas tabelas que lá na frente vai fazer a diferença. Show, coloquei o nome para minha tabela, agora eu posso criar a tabela só com o faturamento total. E é muito simples, é muito fácil, não tem muito segredo. Eu pego o faturamento e jogo para valores. Pronto, o meu faturamento total foi R$ 53.081. Show, fiz a conta aqui, olha que simples, que fácil, que tranquilo, que lindo. Isso é muito lindo. Show, agora
a gente tem que fazer de novo, só que para quantidade vendida. Então eu pego aqui, dou um Ctrl C em quantidade vendida, colo aqui, né? Vou dar umas 2 colunas aqui de espaço, colo aqui quantidade vendida. E aí você vai perguntar, pô, será que eu faço uma tabela dinâmica de novo, né? Do zero, vou lá, clico no botão, tal. Não precisa. Se você quiser, você pode copiar uma tabela dinâmica já feita. Você pega aqui, dá um Ctrl C e cola aqui, Ctrl V. Eu já tenho a minha tabela dinâmica aqui. Só que essa tabela dinâmica aqui, ela está da mesma forma que eu copiei. Então, eu não quero aqui faturamento, eu quero quantidade vendida. Então, eu vou jogar o campo de faturamento para fora e eu vou pegar aqui, ó, as unidades e jogar em valores, que é a quantidade vendida. No caso, foi 30.077 unidades de chocolate, né? Um chocolatinho, uma unidade. Muito bom. Então, aqui a gente já fez a nossa segunda tabela. Show de bola. Você vai ver que cada uma dessas tabelas, ó, essa primeira tabela vai equivaler a esse card aqui. Essa segunda tabela vai valer a esse. Agora o ticket médio a esse. Depois do faturamento vai ser esse gráfico, você vai ver. Muito bom. Então, vamos para o terceiro agora. Terceiro é ticket médio. Ticket médio. Vou pular 2 colunas e colar aqui. Ticket médio. O que é o ticket médio? O ticket médio é como se fosse o valor médio de um pedido. Então, vamos imaginar que chega uma pessoa que comprou de você por 100, aí a outra comprou por mais 100, aí a outra comprou por 100 de novo. Você soma esses valores e divide pela quantidade de pedidos, tá? Então, no caso aqui, a gente vai pegar o nosso faturamento e aí dividir pela quantidade. Maravilha? Muito bom. Então, eu vou ter que fazer um esqueminha aqui. Maravilha? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, copiar o Ctrl C do meu faturamento, que eu já tenho esse valor, né? O faturamento é uma das coisas que eu quero. Só que daí, o que eu vou querer agora? Eu vou querer a quantidade de pedidos. Eu não vou querer essa quantidade vendida aqui, né? Isso aqui é unidades. Isso aqui é unidades por chocolate. Eu quero por pedidos, né? Cada pedido tem várias unidades. Eu quero o ticket médio por pedido. Então, eu simplesmente posso saber quantos pedidos eu tive fazendo uma coisa muito simples, que é pegar um campo textual e jogar nos valores para ficar mais fácil. Eu pego aqui, ó, por exemplo, um campo textual que é o chocolate e jogo para valores. Opa, joguei no errado, foi mal. Aqui, ó, pego o campo chocolate e jogo para valores embaixo do faturamento, ele vai criar uma nova coluna em que ele falou quantos pedidos eu tive, que no caso foram 1.015 pedidos. Então, aqui eu tenho um faturamento e aqui eu tenho a contagem de quantos pedidos eu tive. Para saber o meu ticket médio, eu vou fazer uma espécie de uma gambiarra aqui. Essa gambiarra, na verdade, não é uma gambiarra, é só um cálculo que a gente faz para conseguir fazer esse cálculo de ticket médio, para ficar fácil. Vai fazer o seguinte, vai fazer assim, ó, ticket médio igual. Aí você vai clicar na célula do faturamento. E você vai pegar o faturamento e dividir pela contagem, né? Vou pegar aqui, ó, ticket médio é a mesma coisa aqui, ó, vou escrever a forma. Ticket médio é o faturamento dividido pelo número de pedidos, né? Pelo número de pedidos. Número de pedidos. Então, eu vou pegar o meu faturamento, cliquei aqui na célula do faturamento, 53 mil. Toma cuidado, porque alguns Excels, quando você clica aí nessa célula, ele aparece algo muito louco, tipo info, dados, tabela dinâmica. Tenho certeza que algum de vocês deve ter acontecido isso. Então, se isso acontecer, você apaga tudo e escreve qual é a célula que você quer pegar. No caso, G4. Aí você só escreve G4. Pronto, pegou a célula, tá? Às vezes o Excel, dependendo de como tiver configurado, ele pode aparecer isso. Aí você bota um barra e divide pela contagem do chocolate, que é o 1.015. Então, G4 dividido por H4 e deu um Enter. O meu ticket médio aqui é R$52, mais ou menos. Posso até colocar em formato de número, se eu quiser aqui, maravilha. Temos aqui o meu ticket médio. Show? Muito bom. Então, aqui já está calculado o terceiro. Então vamos ver aqui, ó. O primeiro eu já fiz, vou marcar como negrito tudo que eu já fiz. O segundo eu já fiz, o terceiro eu já fiz. Agora a gente vem com o histórico de faturamento. O histórico de faturamento, ele é um pouquinho mais difícil aqui, né? Então,
Deixa eu tomar uma água e ver aqui como é que tá. Aqui a Elga perguntou o que eu acho da função pivotar. Existe uma função que chama pivotar, que ela tem a habilidade de fazer o que a gente faz com a tabela dinâmica. Eu gosto bastante, acho super interessante. Acredito que para quem é mais iniciante é melhor você utilizar a tabela dinâmica, tá? Mas a função pivotar é muito boa, inclusive porque você pode deixar ela mais automática, é mais fácil, então eu gosto muito disso, tá? Só que isso é assunto mais pra frente. Maravilha, Elga? Então, muito bom, muito legal. Daniela falou que incrível essa aula, não sabia que era tão fácil. É isso aí, é muito tranquilo, é muito fácil. Você vê que eu dou o passo a passo, de uma forma tranquila, de uma forma que você entenda os conceitos. É muito fácil, Daniela. O que não pode é você sair fazendo de qualquer jeito e aprendendo várias coisas separadas sem ter uma aplicação e sem ter uma linha de raciocínio, que é exatamente isso que eu faço, que eu me preocupo com você. Cada aula que vocês tiveram, cada pedacinho dessa aula da anterior e da primeira foi calculado milimetricamente para vocês conseguirem entender problemas, alguma coisa que vai acontecendo. Às vezes tinha um erro, nossa, apareceu esse erro do nada. Esse erro já tinha colocado para poder mostrar para vocês. É isso que eu faço. Eu penso cada etapa para vocês conseguirem entender com o maior carinho. Eu faço isso e faço isso lá no Accelera também de uma forma muito, muito mais profunda. Maravilha? Inclusive, algumas pessoas entraram na Accelera enquanto a gente estava desde a aula de ontem até hoje. Inclusive, a gente vai dar mais um pedacinho aqui, mais um tempo de tranquilidade, porque eu sei que vocês querem assistir a aula. E aí tem gente que fica, meu Deus, eu quero me inscrever, mas eu tô na aula. E aí, será que eu posso escrever depois da aula? Então é o seguinte, como eu sei que vocês têm essa dificuldade, eu vou deixar até meia-noite de hoje, mais algumas horinhas aí para você conseguir terminar essa inscrição. Se você quiser, você pode até se inscrever, aproveitar e se inscrever na aula, porque essa aula tá mais tranquila, porque depois você pode esquecer, tá? Então você vai ter a mesma promoção ainda até o final deste dia. Inclusive, a Lucimara aqui perguntou que quer saber mais do curso, se pode explicar. Eu também eu vou dar uma explicada novamente para algumas pessoas que querem ver, algumas pessoas que ainda estão em dúvida, para vocês entenderem completamente como é que funciona o Accelera e a minha metodologia. Eu acredito que se vocês já tiveram essas 3 aulas e já tiveram muito valor, que é só um pedacinho do que você tem que aprender no Excel, lá no Accelera é muito mais profundo, muito mais didático, muito mais materiais, com certeza vocês vão gostar e vão querer entrar, maravilha? Inclusive no momento certo, que é agora. E o Jonatas até perguntou aqui, né, como eu mudo a cor dessa tabela? Muito interessante. Imagino que seja da tabela dinâmica, né, o Jonatas. Seguinte, vamos vir aqui, na tabela dinâmica, quando você clica nela, você pode vir aqui na sua guia design lá em cima e você tem as cores que você pode escolher aí, dependendo do Excel, você escolhe as cores que você quer, a forma e tal. Eu vou deixar assim, só para deixar mais rápido e prático, tá? Eu sempre faço primeiro a estrutura de tudo que eu tô fazendo, depois eu faço a parte do design. Inclusive, isso é uma dica muito importante que eu dou lá no Accelera Design, Accelera Dashboards, que tem a parte do design. Eu explico exatamente que você primeiro se preocupa com todos os dados, toda a estrutura, com tudo que você vai fazer, monta essa estrutura, tenha a garantia que está funcionando primeiro, para depois você deixar bonito, colocar um design legal, umas cores legais, deixar a perfumaria, porque muitas pessoas acabam chegando e, faz um pouquinho da tabela, deixa bonito, faz um pouquinho, deixa bonito, faz um pouquinho, deixa bonito. Isso perde muito tempo, porque às vezes você deixa bonito, e aí depois você tem que refazer alguma coisa, aí você perde o que você fez, que deixou bonito. Então faz tudo um pouco mais de forma rascunhada, sem estar tão bonito, e depois você faz a pintura ali, bota a roupa, a formatação, lembra da aula do Cleitinho? Então, você vai fazer isso depois, ok? Show de bola! Então, vamos para o quarto aqui, que é o seguinte, é fazer o histórico de faturamento. Então, vamos copiar aqui, vou vir aqui para o histórico de faturamento, vou colar aqui, Ctrl V, histórico de faturamento. Eu vou, inclusive, copiar aqui, eu vou colar aqui, né, a minha tabela e vamos lá.
eu vou tirar os valores da unidade, vou deixar a minha tabela zerada. E para esse histórico de faturamento, é uma coisa muito interessante que o Excel faz também, que é trabalhar com datas. Ele consegue trabalhar com datas de uma forma muito, muito inteligente. Como é que ele faz isso? É o seguinte: se você pegar aqui o campo data, e é muito importante que todas as datas aqui no campo data estejam formatadas certo, você não tenha nenhum texto dentro desse campo data, todas as datas estão muito bem arrumadas, não tem uma data que não existe, alguma coisa assim. Se tiver tudo certo, o Excel ele vai pegar, você pode pegar esse campo data aqui e jogar aqui para o campo das linhas. Olha o que vai acontecer quando eu jogo o campo data para linhas. Pá! Olha a maravilha que é isso. Vou até deixar bem perto do microfone para você prestar muita atenção. Isso é uma das coisas mais poderosas que o Excel faz. Ele tem uma inteligência para datas em que ele já entende que nessa base de dados você tem aqui uma data com um dia, o mês e o ano. Nesse caso aqui, ele já separou e agregou quais são os dias, os meses e os anos. Você não precisou ficar criando função para saber uma coluna nova para saber qual é o ano, uma coluna nova para saber qual é o mês, uma coluna para saber o dia e tal, não sei o que. Tem gente que faz e cria um monte de coluna. Você não precisa disso. Aqui o Excel faz para você de uma forma muito rápida e fácil. Você só precisa entender como é que ele faz. Então eu joguei aqui, você pode ver no campo das linhas que tem aqui, ó, meses, dias e data. Então você tem os meses, que ele já agregou aqui meses, eu posso abrir os meses aqui, ó. Tem os meses de janeiro e todos os dias de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então você pode abrir e fechar os meses para ir aprofundando, tá? E também as datas. No caso, eu não vou querer as datas, eu só vou querer o mês. Mas eu sei que tem alguns de vocês que não conseguiram fazer isso. Provavelmente alguns de vocês devem ter ficado só assim, ó. Provavelmente só assim. Existem algumas versões do Excel, algumas configurações que pode acontecer, que só deixou assim. Como é que você bota agregados meses aqui para esse caso? Vai fazer o seguinte: você está com esse problema. Se você não está com esse problema, só espera um pouquinho para eu ajudar esse pessoal aqui. Você clica aqui no campo do dia, tá? Qualquer um desses dias da data. Vai lá em cima em análise de tabela dinâmica, e vem aqui na parte de agrupar a seleção. Então, ele está falando aqui, ó, um campo de data, ó, quando começa, quando termina, e aí você pode agregar a seleção no que você quiser. Eu quero agregar essa seleção só nos meses, então vou deixar só o azul no mês e vou dar um OK. Aí ele transformou isso aqui em meses. Então ele já entendeu que eu vou trabalhar com os meses do campo data daquela tabela. Então, tudo que tiver em janeiro, ele vai jogar no campo janeiro. Tudo que tiver em fevereiro, ele vai jogar no balde de fevereiro. E assim por diante. Muito bom? Maravilha. Então, agora eu quero saber o faturamento para cada mês. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente pego o campo de faturamento e jogo para valores. Pronto, eu tenho quanto eu faturei em cada um dos meses. Olha que maravilha é isso aqui. Isso aqui ficou incrível, muito fácil, muito legal para a gente conseguir trabalhar. Muito bom. Muito, muito bom. Aí, agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho o histórico de faturamento. Agora, eu vou trabalhar com os produtos mais vendidos para isso aqui, que a gente está trabalhando em reais. Maravilha? Então, vamos vir aqui. Histórico de faturamento já fiz. Já fiz. E agora, eu vou pegar os top 10, os 10 produtos mais vendidos. Então, vou colocar aqui 10 produtos mais vendidos. Vou copiar essa tabela aqui. Deu errinho aqui. Deixa eu pegar, colar aqui. Beleza, deu certo. Vou dar uma zerada aqui. Zerei aqui na minha tabela, joguei tudo fora. Os 10 produtos mais vendidos. Os produtos são os chocolates. Então, primeiro eu preciso pegar o campo do chocolate e jogar para linhas, em que ele vai listar todos os chocolates aqui. Muito bom. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber os produtos mais vendidos em questão de faturamento, tá? A gente viu lá que está em R cifrão. Então, eu pego o faturamento e jogo para valores.
joguei para valores. Então eu tenho a lista dos chocolates e eu tenho quanto que eu faturei com cada chocolate. E aí que entra uma das partes importantes que eu sempre falo que você tem que pensar como um gestor, como um analista mais sênior, como um coordenador, como um gerente. Porque você só consegue subir de nível quando você se comporta como aquele nível. Então você tem que cada vez pensar em níveis mais macros e como você gostaria de ver esse dado quando você for aquele nível que você quer ser, tá? Seguinte, se você chegar e apresentar esta tabela aqui, tá? A gente vai fazer gráfico, dashboard, mas vamos fingir que a gente está olhando só para a tabela. Apresentar essa tabela aqui para um gestor. Você acha que ele vai achar legal? Ele vai achar bom? Eu sei que se alguém me apresentasse essa tabela, e olha que eu analiso muitos dados, né? Já fiz gestão de muita coisa. Eu olharia para essa tabela e falar assim, essa pessoa não sabe. Ela pode saber um pouquinho de Excel, mas ela não sabe analisar dados e então ela não tem nem nível suficiente para passar para um outro cargo, tá? Esse tipo de dica que eu dou lá dentro do Accelera. Você, se apresentar isso aqui, já era. Você tem que pensar algumas coisas que eu vou dar algumas dicas para vocês, que é o seguinte. Um hackzinho bom aqui para você. Você pode observar que as pessoas, elas leem, olha aqui para mim. As pessoas leem da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Você não lê assim, ó, um livro, você lê assim, ó. Não é assim que você lê? O nosso cérebro, ele faz isso. Então você tem que sempre pensar em colocar os dados mais importantes em cima e os menos importantes embaixo. Porque muitas vezes quando você está trabalhando com uma tabela, você tem centenas de milhares de linhas. E aí você vai deixar as coisas mais importantes no fundo da sua tabela? Não. Você deixa no topo. Então, isso é uma coisa que você sempre tem que fazer. Isso se chama storytelling de dados. É uma coisa que você tem que ter noção muito mais e que tem materiais sobre isso que eu ensino também. Seguinte. Aqui, esses dados aqui não estão em uma ordem que você consegue ver o mais importante para o menos importante. Como é que você faz isso? Você vai clicar com o botão direito nesses dados aqui do faturamento e você vai colocar aqui em classificar. Vai clicar aqui em classificar. Ok? Você clica em um e clica com o botão direito, classificar. E do maior para o menor. Então, o gestor que vai olhar isso aqui, ele já vai ter muito mais informação. Por quê? Porque antes, quando estava assim, você não sabia qual era o maior, qual era o menor, qual era o do meio, qual era o segundo maior, a comparação do primeiro com o segundo. Você não tem isso, você não sabe, você não consegue ver. Você teria que olhar por número. Ah, esse aqui é o 8, tem algum maior que o 8? Ah, não, então esse é o maior. Ah, e o segundo maior? Ah, o 6, 6. Então ia demorar muito e você não consegue fazer esse cálculo muito rápido. Agora, se você ordena, existe um poder muito grande que as pessoas não dão valor para isso, que é você ver os dados mais importantes no topo e os menos importantes embaixo. Isso faz com que, primeiro, você sabe qual a ordem de cada um, então você sabe que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o último, você sabe os dados mais importantes e você consegue comparar entre eles. O primeiro para o segundo, a diferença entre eles está quase, uns 2.000, por exemplo. Né? E você consegue fazer esse controle. Isso fica muito mais fácil de você conseguir ver esses dados. Então aqui a gente tem os produtos mais vendidos, só que a gente não necessariamente tem os top 10, porque aqui a gente tem 13 produtos. Como é que a gente faz para sempre filtrar 10 produtos aqui para não ficar tão grande? Imagina que a gente tivesse uma lista de vários produtos aqui, então centenas de produtos. Eu quero só os 10. Como é que eu faço para sempre mostrar 10 mais top? Eu clico aqui na parte onde está escrito rótulos de linha, nessa seta aqui, que é a seta do filtro, e venho aqui em filtros de valores e vem aqui nos 10 primeiros. Os 10 primeiros itens aqui, ó. 10 primeiros filtros para o chocolate, mostrar os 10 primeiros, ou seja, os top 10. Coloco aqui 10 itens, tá? Itens por soma de faturamento. Qual é o critério que ele vai falar? Qual é o top 1, top 2, qual é o top 3? Pelo faturamento, ok? Então, eu dou ok aqui, pronto. Ele sempre vai separar os 10 primeiros ou 10 ou menos, tá?
10 ou menos. Então, temos aqui o nosso quinto feito. Show de bola. Agora, os top 3 estados com mais faturamento. Como que a gente vai fazer isso aqui? Seguinte, a gente vai pegar... Opa, deixa eu copiar aqui, que eu sempre copio Ctrl C. Eu gosto de deixar bem organizado para você conseguir aprender. Ctrl V. Vem aqui, vou copiar da primeira tabela, que ela está mais limpa aqui. Ctrl C. Venho aqui, colo Ctrl V. E agora, eu vou pegar aqui os estados com maior faturamento. O faturamento, ele já está na coluna, na caixinha de valores. Agora, eu quero colocar os estados. Como é que eu faço? Eu venho aqui no campo estado e jogo o estado para linhas. Joguei para linhas e aqui eu tenho todos os estados. Você vai observar aquilo que eu falei, esses estados estão em ordem alfabética, então você não vai conseguir saber qual é o maior, qual é o menor, qual é o primeiro, segundo, terceiro, enfim, não vai conseguir fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você vai clicar com o botão direito e classificar esses caras do maior para o menor. Então você sabe que São Paulo, Minas e Paraná são os primeiros. E aí, depois você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui, ó, em filtros de valores, 10 primeiros, e aí você vai colocar os 3 primeiros itens. Os 3 primeiros itens. Você vai dar um OK. Pronto, os 3 primeiros itens. Assim, você tem certeza que você sempre tem os 3 primeiros itens aqui, os top 3 do que você estiver trabalhando. Maravilha? Muito, muito bom. Então, uma outra coisa que você pode fazer, isso vai ser lá pra frente, depois eu explico o porquê, tá? Mas aqui a gente precisa tirar esse total, que não é muito legal ele ter, por uns fatores que eu vou falar em breve. Mas eu já vou fazer isso para não esquecer, porque senão vai dar problema. Clica na sua tabela, vem aqui em cima em Design, e ali você vai clicar aqui em Totais Gerais e desabilitar, vai tirar esses totais, ó, desabilitado para linha e coluna, tirei o total, porque isso aqui vai ser interessante para mim lá na frente, tá? Depois eu explico. Muito bom, então o 6 eu já fiz aqui, Ctrl N aqui, maravilha. E por fim, eu vou colocar a porcentagem da maior forma de pagamento. Então eu tenho aqui várias formas de pagamento, cartão, boleto, Pix. Eu quero fazer a maior forma de pagamento. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, né? Copio, Ctrl C, venho aqui, colo, Ctrl V. Maior forma de pagamento, vou pegar uma das tabelas aqui, a do faturamento. Opa, Ctrl C. Colo aqui, vou colar aqui a minha tabela. E agora, o que eu vou fazer aqui para porcentagem da maior forma de pagamento? Nesse caso aqui, eu preciso saber quais são as formas de pagamento e quanto de pagamento eu tive em cada uma. Então, como é que eu vou fazer isso? Seguinte, eu vou pegar aqui a minha forma de pagamento e arrastar para linhas. Assim eu já tenho qual a forma de pagamento e tenho aqui quanto que eu tive de faturamento para cada um deles. Só que eu preciso fazer isso em formato de porcentagem. Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Eu posso pegar aqui, selecionar e clicar aqui em porcentagem? Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou botar aqui em mostrar valores como, cliquei com o botão direito em qualquer valor aqui, mostrar valores como e porcentagem do total geral. Olha o poder que você vai ter aqui nessa tabela dinâmica agora. Porcentagem do total geral. Simplesmente quando eu faço isso, o Excel ele já calcula aqui esses 53 mil agora é 100% e ele faz a regra de 3 para você de quantos por cento é o boleto, o cartão e o Pix. Vendo que a soma desses 3 vai dar exatamente 100%. Então você tem certeza que esses 100% estão distribuídos aí entre essas 3 formas de pagamento. Isso é muito, muito bom, é muito incrível e tem muito mais possibilidade de coisas que você pode fazer aqui. Isso é só um começo, é um pedacinho. Show? Muito bom. Então, aqui eu vou dar uma arredondada para tirar as decimais que não vão ser necessárias. E eu tenho um problema, porque é o seguinte, a gente vai fazer um gráfico aqui, que vai ser um gráfico de rosca. Esse gráfico de rosca, ele vai ter que ter uma parte que é a maior forma de pagamento e a outra parte é o restante. Você não faz em 3 partes o gráfico de pizza nesse caso. A gente não vai fazer boleto, cartão de crédito e Pix, a gente vai fazer 3. A gente vai fazer a maior forma de pagamento e o complementar.
porque é geralmente a maior forma de pagamento, ela já pega a maior parte, é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver as porcentagens dos outros, nesse caso, ok? Então, eu preciso fazer uma tabela resumo aqui, que seria aqui qual a porcentagem. Eu preciso colocar aqui forma de pagamento. Eu vou fazer uma tabelinha simples. Aqui eu vou ter que colocar a maior forma de pagamento e aqui eu vou colocar o complementar, ó, complementar. Então, como é que eu faço para sempre conseguir pegar a maior forma de pagamento sempre? Como? Aqui é um pouco mais... Você tem que raciocinar um pouco. Você já sabe como. Eu vou te dar o caminho. Você pode fazer com que sempre esta primeira linha aqui, a linha 4, seja a linha onde você vai deixar a forma de pagamento mais utilizada. Como você faz isso? Você pode clicar com o seu botão direito na soma do faturamento e classificar do maior para o menor. Quando você faz isso, você sempre garante que a primeira linha é a forma maior de faturamento. Então, você sabe que sempre nessa célula W4 vai ter a maior forma de pagamento. Então, você clica aqui em igual, seleciona o W4 e dá um Enter. Assim você tem certeza que isso aqui, esse texto, vai ser a maior forma de pagamento. E para saber a porcentagem, você faz a mesma coisa. Igual, seleciona a maior forma de pagamento, que é o 56%, e dá um Enter. Pronto, você sempre vai ter a maior forma de pagamento copiada aqui. E aí o complementar vai ser o quanto falta para o 100%, que a fórmula seria essa. Ainda bem que eu sou licenciado em matemática, fiz engenharia, então eu também sei exatamente como explicar para vocês a matemática aqui. Se você tem 100% e você já tem 56%, quanto falta para você chegar no 100%? Você tem que fazer o 100% e tirar esse 56% para você ter o complementar ali do 100%. Então você tem que pegar 1 significa 100% dentro do Excel, e você subtrai esse 56% aqui, que vai dar exatamente 44%. Você vai ver que essa soma dá exatamente 100%. Então, assim, a gente cria um gráfico mais, vamos dizer assim, resumido de como funciona o nosso gráfico de rosca aqui. É uma tabelinha simples, eu posso até dar colocar umas bordinhas aqui só para a gente conseguir ver. E eu vou retirar as linhas de grade aqui. Eu vou clicar em exibir e tirar as linhas de grade, que eu acho que fica muito mais bonito a nossa análise quando a gente tira as linhas de grade. Olha como fica mais legal, ó, com linhas de grade, sem linhas de grade, com linhas de grade, sem linhas de grade. Você tira essas linhas de grade, a sua planilha fica muito mais bonita, muito mais chamativa, assim, porque ela fica limpa, né? Ela fica limpa. É como se eu gosto de fazer o resumo de como se você estivesse falando assim: uma planilha com linhas de grade é a mesma coisa que ser num banheiro com rejunte sujo. Você já foi num banheiro com rejunte sujo? Aquele banheiro em que você vê um preto assim, ó, no box? Você já viu isso? Você já passou por isso, que eu sei. Então, isso é um banheiro sujo. É a mesma coisa no Excel, você deixar as linhas de grade. Agora, um banheiro que você vai ali, ó, o azulejo ali, o piso é da mesma cor do rejunte, é branco. Você fala assim: isso aqui tá bonito, isso aqui tá novo, isso aqui tá limpo. É a mesma coisa na planilha. O seu cérebro pensa de maneira semelhante, e o cérebro das outras pessoas também. Então, uma dica de design aí pra vocês que eu tô te dando de hack aí pra vocês. Show? Muito bom. Então, aqui a gente já tem todas as nossas 7 tabelas aqui para a gente conseguir montar o nosso dashboard. Aí agora a gente só precisa montar os gráficos e vincular todos eles juntos para a gente conseguir fazer os filtros e tudo mais. Para a gente conseguir dar uma assentada nesse conteúdo e dar um pouco mais de tempo, o que a gente vai fazer agora? Como vocês me perguntaram, teve algumas pessoas que querem saber um pouquinho mais, tem algumas pessoas que ainda estão em dúvida e querem saber mais sobre o Excelera. Eu vou explicar novamente um pouco mais sobre o meu curso e a possibilidade que você tem até a meia-noite de hoje, tá? Para você entender certinho como é que funciona. Então é o seguinte: lembra disso aqui. Isso aqui é uma das coisas mais chaves que você tem que lembrar. O conhecimento que você tinha lá no começo, a gente já está na última aula, estamos praticamente finalizando aqui, a gente vai finalizar com chave de ouro esse dashboard daqui a pouco.
a gente lá no começo, lembra quando eu perguntei qual o seu nível de Excel? Aí alguns responderam 0, alguns responderam alguns números e tudo mais. Agora vocês veem que vocês têm um nível muito mais alto, né? Um nível de conhecimento muito mais alto aqui. Olha como cresceu esse conhecimento. Você tinha isso aqui, esse verdinho aqui, agora você multiplicou por dezenas de vezes. Você tem um conhecimento muito maior, muito mais consistente, muito mais profundo, e você pode cair numa cilada de olhar e falar assim, isso aqui basta, isso aqui tá bom, isso aqui eu já consigo um novo emprego, isso aqui eu já consigo mandar bem no meu trabalho, eu já consigo fazer muita coisa. Você tem que tomar cuidado, e eu tô aqui para te dar esse conselho, porque eu já vi muita gente caindo nisso e eu quero poder te ajudar com isso, porque senão você pode perder uma oportunidade de subir para outros níveis. Então você pode olhar que isso já é muito grande, é muita coisa. Só que o Excel, ele é gigantesco, pessoal. O Excel tem muita coisa que você ainda precisa aprender e você não tem noção. Para você ter uma noção do que você ainda precisa aprender, isso aqui é o que você tem hoje de conhecimento com essas 3 aulas que a gente fez. Mas o que você precisa de fato para você conseguir fazer um trabalho em qualquer trabalho é isso aqui. Olha o tamanho, olha a diferença. Isso aqui, o que você tinha antes era um negocinho, uma semente de mostarda. Agora você tem aqui que é uma semente de uva. Só que você precisa de muito mais para conseguir fazer os trabalhos. Isso é muito claro, tá? Cada vez mais os especialistas não, os selecionadores, os recrutadores, que é a palavra que eu estava buscando, eles estão mais exigentes, eles estão mais espertos para conseguir ver quem tem os níveis de Excel. Eles conseguem ver que a maioria das pessoas não está conseguindo atingir esse nível, porque sabe que, porque as pessoas acham que o Excel é difícil, o Excel é complexo, que não é para eles. E eu vim aqui para quebrar isso para você. Você viu durante esses 3 dias que tem muito Excel fácil para você aprender comigo. Então, eu consigo fazer você levar esse nível. Inclusive, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu realmente acredito que cada vez está mais fácil você conseguir emprego. Sabe por quê? Porque o nível das pessoas está muito baixo. O problema de que as pessoas acham que está difícil encontrar emprego de fato é porque a maioria das pessoas não está qualificada. Isso é uma coisa que a gente vê claramente. Claramente, eu tenho amigos empreendedores de grandes empresas, eu dou aula para grandes empresas, eu converso com o pessoal da RH, porque muitos deles também precisam de Excel, precisam de ajuda, e aí é muito baixo. Tá faltando gente qualificada, gente. Se as pessoas tiverem o nível de Excel que você te ensina dentro do curso, por exemplo, Excelera, que eu faço também dentro das empresas, cara, já tava ótimo, a gente já contrataria facilmente. Só que as pessoas preferem, às vezes, mentir, as pessoas preferem, às vezes, mostrar outras coisas para tentar aprender lá dentro, e aí não consegue. Aí manda embora por justa causa, aí fica decepcionado, né? Acaba entrando com o pé errado. Então, a melhor forma de você aprender Excel rápido e fácil, você já tem a prova, é comigo. Então, o Excelera vem para você conseguir fazer isso de uma forma muito fácil. Muito fácil. Eu falei para vocês, e eu vou mostrar aqui, para vocês me verem melhor, né? Que dentro do curso Excelera, eu seleciono os melhores conteúdos para você conseguir aprender de forma mais rápida, fácil e com resultado. Eu gosto de fazer um paralelo assim. Você já comprou caixa de morango? Caixa de morango. Eu tenho certeza que já foi na feira, ou com a sua mãe, ou com a sua avó, enfim. E aí, você pegou uma caixinha de morango lá, beleza, essa caixa parece boa tal. Aí, quando você vai abrir a caixinha de morango, você vê, ó, esses de cima aqui estão muito bonitos. Aí, quando você vai abrir a caixa, você vê que tem um monte de podre, né? Porque eles vão colocando os mais feios lá no meio e embaixo, e aí os mais bonitos em cima, para as pessoas irem pegando. E aí, depois comprou, já era. Não dá mais para devolver. Isso é o que a maioria dos cursos de Excel fazem. Eles chegam e botam um monte de conteúdo para encher carga horária, falar que você vai aprender um monte de coisa. Só que isso gera um grande problema, porque você não vai ter tempo para conseguir fazer cursos muito grandes, você não vai ter motivação porque os cursos são chatos e você não tem resultado. Os tiozão ensinam assim, muito devagar, muito chato, não é com essa interatividade, com essas histórias, com essa beleza que eu ensino aqui. Você não tem resultado, porque a maioria das coisas que você vai aprender lá
é como se fossem os morangos estragados. Metade, mais da metade da caixa está estragada. E aí você não consegue usar. Sabe quando você usa essa caixa de morango? Você comprou 10 morangos, aí você usa 3, 4. É a mesma coisa. Você fica triste, você fica desmotivado. Aí você fala, não quero mais morango. Cansei de morango, não quero mais saber disso. É a mesma coisa com o Excel. Você cansa de falar, não quero mais Excel. E eu venho aqui para mostrar que é possível, e é fácil, e é tranquilo. Por isso que eu faço isso. Eu tenho o maior prazer de ensinar, é o que eu faço de melhor na minha vida, de transformar o difícil em fácil, o complexo em simples, e eu trago isso exatamente pro Excelera. Então esse é o conceito. O Excelera, ele pega os melhores morangos e mais selecionados, ou seja, os conteúdos que você mais vai precisar, vai usar e vai ter resultado, porque assim você aprende mais rápido, você aprende com resultado, porque tudo que você vai aprender você vai poder aplicar, tudo aqui que você viu nesses 3 dias você já vai poder aplicar, só que tem muito mais que você ainda precisa aplicar. E terceiro, é muito mais legal, é muito mais interativo, você sente vontade, dá vontade de jogar, inclusive tem jogo dentro do Excelera que eu faço jogo dentro do Excel para você aprender os conceitos do Excel. Por isso que os alunos gostam tanto, os alunos ficam tão animados para conseguir terminar o curso. Você não chega lá, faz 2, 3 aulas e ai, que cansado, ai, que chato. Você fica querendo mais. Um dos meus alunos fala que é tipo Netflix, que ele maratonou como se fosse Netflix, porque ele gosta, porque ele achou interessante, ele achou legal. É a mesma coisa, ok? Então, esse é o conceito do Excelera e eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre ele agora, para vocês entenderem tudo que tem dentro, qual é o conceito dele. Bom, então, se liga aqui, eu vou falar e depois a gente vai matar o nosso dashboard com chave de ouro, aquele dashboard lindo, bonito, que ficou incrível. Então vamos lá. Seguinte, o que você precisa saber sobre o Excelera? Só tem um ponto aqui que eu coloquei na tela errada, Eita, aqui, maravilha, essa é a tela certa, maravilha. Bom, vamos lá. O que você precisa saber sobre o Excelera? O Excelera é uma formação, ele não é um curso. Então eu pego e eu coloco vários conceitos de partes diferentes para você conseguir incluir dentro desse curso e não ser um cursinho qualquer, mas algo que vai te dar uma formação para o dia a dia, para você conseguir fazer suas planilhas, ser mais rápido e ter esses resultados. Então eu não gosto dessa palavra curso, né? Eu prefiro a palavra formação, que se encaixa muito mais. Por isso que você vai conseguir se tornar um especialista em Excel lá no final, porque você precisa aprender Excel para o próximo passo, que é a análise de dados, que eu sempre falo para vocês. Esse é o conceito mais essencial que você tem que ter, ok? Então, como ele funciona? Todos os cursos, eles são gravados, todas as aulas, para você assistir quando quiser. Isso é muito bom, porque você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, no almoço, lavando louça, qualquer horário do dia, 24 horas por dia, quando quiser, qualquer horário, e também onde quiser. Você pode assistir até no celular, assistir em casa, assistir no trabalho, indo para o trabalho, no metrô, no trem, no ônibus, em qualquer lugar, tá? Então isso é muito bom, porque sempre você vai estar acompanhado comigo, 24 horas você tá lá, eu e você. A gente pode aprender Excel a qualquer momento. Inclusive eu gosto de assistir curso assistindo, lavando louça. Enquanto eu lavo louça, eu fico assistindo os cursos que eu faço. E as aulas são rápidas, isso que é muito bom. Aqui eu estou fazendo um curso de 3 aulas, que a gente está junto, interagindo. Só que lá o ritmo é muito mais tranquilo, porque você aprende de 5 a 9 minutos o conceito ali e já faz o exercício, já aprende, eu não fico enrolando, eu não encho linguiça. Eu gosto de usar esse termo, não encho linguiça. Já foi em churrascaria que eles ficam te enchendo de linguiça para você não comer a picanha, as outras coisas? É a mesma coisa. Os cursos de Excel fazem isso, mas eu não. Eu só boto a picanha do Excel aqui dentro, tá? Para você ter o resultado o quanto antes. O tempo de acesso que você tem no Excelera normalmente é de 1 ano de acesso. Isso dá tempo para você fazer mais de 50 vezes o curso, o que é muita coisa mesmo. Inclusive os alunos, eles conseguem terminar rapidamente. Então, dentro desse período, é bom porque se você fala, putz, eu tô sem tempo agora, e agora, o que eu faço, né? Que você tem uma oportunidade hoje até meia-noite. Depois, se você quiser falar assim, eu não tô com tempo agora, mas lá daqui uma semana, daqui um mês, você ainda tem muito tempo para poder fazer o curso, porque ele é rápido, ele é fácil de fazer. Você pode fazer ele 50 vezes. Muito bom.
os alunos, eles relatam. Em uma semana, você consegue ter os resultados. Olha a Helena aqui, excelente didática, já vê diferença no rendimento em menos de uma semana fazendo o curso. O Felipão aqui, ó, uma semana já ajudou bastante. A Laura fez o investimento ontem, adorou. É isso que eu falo, os alunos gostam, eles maratonam, eles ficam malucos. Em uma semana, eles já ficam gostam tanto que eles vão pegando. Teve um aluno que em 5 dias ele matou o curso. No final de semana, ele pegou e fez 70% do curso. Cara, isso não é à toa. Quando algo é bom, você consome rápido. Você fica 2 horas no final de semana inteiro assistindo uma série ou um filme que é chato, você para no meio e deixa pra lá. Mas isso aqui tá a prova que os alunos gostam e eles vêm rápido, porque é gostoso de ver, dá vontade, tá? Inclusive dá resultado rápido. O acesso, você vai receber um acesso com login e senha numa plataforma segura para você poder acessar quando e onde quiser, você pode ficar tranquila, e lá você vai emitir os seus certificados. Os certificados são em Excel avançado e você vai ter um certificado para cada um dos cursos bônus que eu vou dar aqui para você, tá? E o certificado é em alta resolução para você poder imprimir, caso você queira levar numa entrevista de emprego, para você anexar em alguma entrevista, alguma dinâmica, alguma coisa, você pode colocar. E ele é liberado depois de 90% do curso. Muito bom? Você pode tirar dúvidas, que é uma das coisas que eu mais prezo por isso. Tem muito lugar que você não tem isso e aqui você vai ter. Eu e a minha equipe de educação, a gente faz questão de resolver as suas dúvidas e tirar essas questões que podem estar durante as aulas para você quando está assistindo, porque as dúvidas fazem você chegar num ponto maior, às vezes as dúvidas te bloqueiam para você conseguir aprender algo, e eu acredito, como professor, eu sei o poder de uma dúvida e quanto é importante você ter alguém para poder responder. Quando eu dava aula nas escolas, para os meus alunos do 6º ano lá, os pitocos lá, de 12 anos, até o pessoal lá de... 12 anos não, menos, né? E o pessoal lá do 3º ano do ensino médio, todo mundo tinha dúvida, e você ter alguém para tirar essa dúvida te ajuda demais, te dá segurança, e é isso que eu quero te dar dentro disso. Você vai ter esse suporte comigo e a minha equipe de educação. Maravilha? O Acelera Excel, ele é composto desses conteúdos aqui, tá? Da forma mais completa e didática possível. Então, eu sempre falo que eu peguei todos os conteúdos que são realmente importantes. Lembra que eu falei dos morangos, os melhores morangos? Eu peguei aqui e eu coloquei os melhores morangos lá no começo ainda. Porque assim, você não fica com vírus de Excel, de pessoas que acabam aprendendo Excel ali com um amigo X, aí no outro lugar no trabalho, aí no outro lugar, vai pescando, faz um Frankenstein de Excel, e aí você não entende todas as boas práticas que você precisa ter para você ser um Excel avançado, um especialista, um analista de dados lá na frente, porque isso você começa a ter esses vírus de dicas de pessoas que acabam nem sabendo o que estão fazendo. Então eu coletei aqui mais de 10 anos de experiência, da minha experiência e de outras pessoas que também são especialistas, dentro principalmente dos primeiros módulos, para você conseguir ser mais rápido, você entender tudo que você precisa fazer no Excel, e daí, quando você fizer todo o curso e começar a fazer suas planilhas, você vai estar com tudo já fresquinho e com os fundamentos corretos para conseguir fazer. Isso logo no módulo 2, depois no 3 você tem a formatação condicional, tratamento de dados. Eu falo sobre as funções que a gente viu na aula passada de uma forma muito mais profunda, muito mais didática, tão didática quanto, até mais. Falo sobre o PROC-V, mas eu falo também sobre o PROC-X, sobre índice CORRESP, sobre várias fórmulas matriciais que são importantes para você, as fórmulas novas do Office 365. Tudo isso você precisa saber. Inclusive, também falo sobre as ferramentas, sobre os gráficos que você vai ver hoje. Todos os gráficos que o Excel te propõe, eu ensino a você fazer lá dentro do Acelera. Todos, para você conseguir fazer dashboards incríveis. E também falo muito mais profundo da tabela dinâmica. Hoje você viu, ó, um tiquinho assim na tabela dinâmica que você consegue fazer. Já é muita coisa grande e importante. Só que quando você vai lá para frente, você precisa de muito mais. E aqui eu te ensino isso. Inclusive, falo também sobre macros. Tem uma parte que você consegue aprender o VBA. E também vai ter exercício complementar. Todas as aulas têm exercício e você tem exercício complementar para poder fazer quando você tiver vontade de treinar. Então isso é muito bom, você tem vários exercícios e um módulo completo sobre Power Query, que as pessoas, elas ultimamente buscam muito. Essa ferramenta é a ferramenta que
é nova relativamente no Excel, e eu acredito que eu provo que se você tiver alguns trabalhos muito demorados e lentos de atualizações de base, você consegue fazer trabalhos que às vezes são de 8 horas. Eu já vi gente com 8 horas fazendo trabalho manual transformar em 30 segundos. Isso não é brincadeira. É possível sim com essa ferramenta do Power Query, que também é como se fosse uma tabela dinâmica que você apenas clica em alguns botões e você automatiza vários processos, que vai ficar muito mais fácil para você fazer tudo que você quer dentro do Excel. É incrível e vale muito a pena para você conseguir subir para outros níveis lá na parte de análise de dados. Então, Power Query é top, vale muito a pena. Só esse módulo 14 eu poderia fazer um curso separado de Power Query e vender, mas eu faço questão de botar dentro do Excelera porque é algo importante que você precisa ter. Bom, então o Excelera, o valor normal dele de investimento é 497, tá? Para você poder ter acesso a isso. Só que você vai ter até meia-noite de hoje, caso você ainda esteja com dúvida e caso você queira entrar, você ainda vai ter uma oportunidade aqui, que é com o bônus das planilhas aceleradoras, que você vai aprender a fazer as planilhas do zero com todos os conhecimentos que você está vendo, com planilhas do dia a dia. Vai ter planilha de estoque, planilha de RH de ponto, vai ter cronograma, vai ter planilha de precificação, vai ter planilha de orçamento pessoal e profissional do zero, tudo que você precisa fazer, você vai conseguir fazer essas planilhas comigo. Inclusive essas planilhas você vai ter um gabarito e você pode aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia se você quiser. Tem planilha aí que eu já vi vendendo por R$300, R$400, essa mesma planilha, só que eu boto para dentro desse curso, porque o meu conceito aqui é para você aprender a fazer. Mas se você quiser usar os gabaritos, você também pode ficar à vontade. Então eu poderia cobrar por essas planilhas se eu quisesse. Inclusive, no Excelera Dashboards também você vai ter de bônus aqui dentro. Você vai fazer esse dashboard aqui, que é um nível muito mais alto do que a gente está fazendo, porque tem toda uma questão de design, toda uma questão de mais complexidade de uma forma fácil, porque você tem que fazer algo muito mais legal. Por exemplo, você vai conseguir fazer esse mapa do Brasil aqui, você vai conseguir fazer uns gráficos mais diferentes, um gráfico de rosca tripla, né? Tem muito mais coisa que você pode fazer, e principalmente o design, que é algo que chama atenção, que as pessoas não sabem fazer design nos gráficos, nos dashboards, e aí fica feio. E você vai conseguir fazer de graça dentro dessa oferta especial. Então, você vai ter aqui, nessa oportunidade, você vai ter os 3 cursos que eu te falei, o Excelera Excel, o Planilhas Aceleradores com as planilhas do zero e o Excelera Dashboards para aprender dashboard do zero por 497, 197 e 297. Cada um deles, você, se fosse comprar separado, ia pagar exatamente esse valor, de um valor de aproximadamente R$1.000, e tendo um ano de acesso, você consegue ver mais de 50 vezes com um ano de acesso. Você, nessa oportunidade especial, até meia-noite de hoje, você vai ter esse valor até meia-noite de hoje, 23h59, ainda umas poucas horas aí, você vai ter esses 3 cursos que eu te falei. O curso do Excelera mais os 2 bônus, 2 anos de acesso, ou seja, eu dobrei o tempo. Aquele valor de R$1.000, eu poderia ter dobrado só para você ter mais um ano de acesso ao Excelera e esses 3 cursos, ou seja, se você conseguia fazer o curso 50 vezes, agora você consegue fazer 100 vezes. Se você está com problema de tempo, isso aqui já mata esse problema, porque você pode começar o curso no ano que vem, daqui 1 ano e meio, e ainda você consegue fazer o curso mais umas 25 vezes. Então você tem tempo de sobra, mas a oportunidade acaba agora. E qual é essa oportunidade? De 12 vezes de R$29,70 ou 297 à vista, por apenas 12 vezes de R$29,70. É um valor tão baixo que, se você deixar de comer um Habib's, se você deixar de comer um iFood, né, pedir uma pizza, que hoje em dia uma pizza não é menos do que R$50, você já paga isso, tá? 40 centavos por dia, basicamente, no período que você vai ter, é o que você vai pagar para ter a qualidade de tudo que você viu nesse curso, hein? Você sabe da qualidade de tudo que a gente teve aqui, então você vai poder ter esse acesso. Maravilha? Para você que ainda tem problemas de dificuldade
ou eu tô com uma dúvida porque eu estou desempregado, né? Eu tenho certeza que tem algumas dessas pessoas que estão me assistindo tá com essa dúvida, que sabe, que quer, que precisa, mas ainda tem esse medo. É o seguinte, vou te dar um conselho, caso faça sentido para você, aceite, se não fizer sentido também, tá tudo certo. É o seguinte, para você ser selecionado, você precisa, para qualquer processo seletivo, você precisa ter algo a mostrar, algo a apresentar. Ninguém vai te selecionar, por isso que chama um processo seletivo, se você não tem nada a oferecer, nenhuma habilidade, nenhum conhecimento, nada que você consiga analisar. Então, a chance de você entrar vai estar baixíssima, baixíssima. O acaso não é um acaso, na verdade, você tem que aumentar suas possibilidades. E com isso que eu estou te apresentando, é possível. Você não precisa pagar o valor inteiro para você conseguir ter acesso a isso e ter o resultado. O curso você pode pagar em 12 vezes, ou seja, em um ano inteiro. Uma parcela é R$30. Uma parcela é R$30. Se você investir agora R$30, você pode investir hoje R$30 em uma parcela para você poder assistir o curso e você consegue completar ele em umas 2 semanas, vamos colocar um tempo razoável de umas 2, 3 semanas ali, e em um mês você mata o curso, consegue fazer processos seletivos, consegue mostrar o que você sabe fazer, vai conseguir passar nos testes de Excel, vai ter confiança para mostrar que você sabe, porque você vai ter cada um dos blocos do conhecimento que eu te mostro, e aí você vai conseguir ter acesso ao seu emprego, mesmo que demore 1, 2 meses, você vai pagar 1, 2 parcelas. Depois você vai conseguir, com o seu novo emprego, pagar o curso. Geralmente as pessoas trocam, né? E pensam, eu só vou entrar depois que eu tiver meu emprego. Mas a chance de você ter um emprego agora é quase zero se você não fizer algo diferente. Você já está há um tempo e está buscando emprego e você não fez nada diferente, essa é uma grande chance de aumentar a possibilidade de você ser melhor visto nos processos seletivos e nas entrevistas. Então eu te dou essa dica e caso faça sentido para você, aceite. R$30 em uma parcela vai te ajudar bastante, tá? Para você conseguir ter esse resultado. E para quem não tem tempo, também fique tranquilo, porque você vai ter 2 anos de acesso. Você pode começar o curso daqui 5 meses, 1 ano, você vai ter a possibilidade de fazer ele com tranquilidade. Mas a oportunidade desse valor e com tudo que eu estou apresentando, não. Ok? Então, é isso que eu tenho para te apresentar e para te falar. As inscrições estão abertas. Aqui ao lado, a Jéssica deve ter mandado para vocês o link, deve ter um botão, deve ter alguns comentários rolando aí com os links para inscrição. É só você clicar e se inscrever, porque você tem até a meia-noite de hoje. Maravilha? Depois acaba. 7 dias de garantia para poder entrar no Excelera, conhecer ele. Eu falei, os alunos em 1 semana já têm todo o benefício. Você pode fazer o curso em 1 semana se você quiser, se você conseguir. Tem muitos alunos que conseguem. E se você não gostar, falar assim, não quero mais, achei que não faz sentido, não é interessante, você pode falar com a nossa equipe e a gente te devolve o seu dinheiro tranquilamente. Então, se o seu medo é esse, você tem 7 dias para poder experimentar totalmente. Você já viu tudo que você tem aqui, lá também eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema. Vamos conhecer um pouco mais dos depoimentos dos meus alunos, que eles vão contar um pouquinho dessas histórias, de tudo que eu estou falando, você vai ver que eles também falam, observa. A didática é quase que incomparável, né? A gente vai ter que criar os gráficos aqui, né? A gente vai ter que criar todos esses gráficos aqui para a gente conseguir deixar ele interativo. Como é que a gente vai fazer isto? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai criar essas caixinhas aqui do faturamento, quantidade vendida e ticket médio. Eu vou te ensinar aqui um hack. Eu vou te ensinar um hack aqui, que eu ensino isso lá dentro do Excelera Dashboards. Existe uma forma mais profunda de você fazer isso, mas eu vou te ensinar uma forma bem interessante aqui, que é o seguinte. Eu vou vir aqui no dashboard que vocês já têm pré-definido o modelo, vou vir aqui na guia inserir, lá em cima, inserir, vou vir aqui em formas e vou criar uma caixa de texto. Crio uma caixa de texto aqui, criei uma caixa de texto, e nessa caixa de texto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, igual, eu vou clicar nela, clico na caixa de texto, venho aqui na barra de fórmulas, vai na barra de fórmulas aqui em cima, e coloco um igual.
E aí você vai clicar aqui na sua guia de análise, na sua planilha de análise, e você vai selecionar a célula do faturamento, tá? Do faturamento. Clica aqui, soma de faturamento, célula A4, ou você digita aqui A4, tá? E dá um Enter. Pronto. O que aconteceu aqui? O Excel, ele copiou o valor daquela célula e vinculou e jogou aqui para dentro dessa caixa de texto. Olha que show. Então, toda vez que esta célula aqui mudar, lá também vai mudar o texto. Isso vai ser muito poderoso porque o nosso dashboard é dinâmico, é interativo, então ele faz isso. Então você pode chegar, você alterar aqui o design disso aqui, colocar uma fonte mais legal, né? Eu gosto de colocar essa fonte aqui, colocar um negrito, aumentar o tamanho disso aqui, ó, aumenta o tamanho, bota aqui nessa caixa, aumenta o tamanho. Aqui já tá bom. Venho aqui em forma de formato, tiro aqui ó, o preenchimento, tiro o contorno e coloco uma cor de um verde, por exemplo, já vai ficar legal. Maravilha? Ó, muito bom. Aí, você vai fazer o outro para a quantidade vendida e o ticket médio. Isso é muito fácil, você consegue simplesmente duplicar esse cara aqui. Como é que você faz isso? Se você apertar o Ctrl D no seu teclado, Ctrl D, o Excel ele duplica essa caixinha, e aí você pode arrastar aqui para baixo. Ctrl D, duplica a caixinha, ele já até inclusive jogou aqui embaixo, ó, no lugar certo, que maravilha. Só que daí você precisa vincular a célula certa aqui, que no caso a quantidade vendida, você vai colocar aqui não esta célula, mas você vai vir aqui de novo, vai vir aqui em análise e seleciona a quantidade vendida aqui, que é a célula D4 e dá um Enter. Vai ficar em preto porque a fonte é preta, depois a gente ajusta isso. Aqui você vai fazer a mesma coisa, apaga esse cara aqui, volta ali no análise e seleciona a célula do ticket médio, que é essa célula aqui que a gente fez aquela gambiarra, né? E dá um Enter. Pronto, maravilha. Então, peguei aqui. E agora, para eu poder replicar esse design, essa formatação que eu coloquei aqui nessa caixinha do faturamento, eu utilizo o pincel, aquele pincel aqui, ó, que você vem aqui em página inicial, pega esse pincel, você clica ele duas vezes, cliquei duas vezes, aí eu clico aqui onde está em preto, sem a gente conseguir ver, mas está aqui a nossa caixa, clico aqui, ele colocou a mesma formatação, clico aqui, colocou a mesma formatação. Aperto ESC lá em cima, a tecla superior esquerda, ou ESC, e aí pronto, você tem aqui, ó, você sai do pincel e pronto, você tem aqui as 3 caixinhas. Essas caixinhas vão ser interativas, vão ser dinâmicas, então você pode ficar tranquilo que ela vai mudar daqui a pouco. Eu vou te ensinar como é que você faz isso no finalzinho, como grande finale. Maravilha? Aí, a gente precisa criar o gráfico do histórico de faturamento. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui para a nossa tabela do histórico de faturamento, venho aqui, clico nela em qualquer local, venho aqui na guia inserir, venho aqui e clico no gráfico de linha e crio aqui o meu gráfico de linha e criei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse gráfico de linha, eu vou apertar o Ctrl X ou clico o botão direito e venho em recortar. Venho no meu dashboard e eu colo aqui, ó, Ctrl V. Aí eu colo aqui e encaixo esse gráfico aqui. Vou encaixar. Mas para isso eu tenho que só tomar um cuidado, porque esse gráfico aqui ele tá um pouco feinho, né? Eu preciso dar uma ajustada. Então eu vou tirar essa parte do total, eu vou deletar esse título aqui, aperto Delete. Eu vou clicar com o botão direito nessa soma de faturamento aqui e vou ocultar todos os campos. Eu vou destrinchando, vou tirando. E aqui eu posso dar uma formatada nele para pegar e ajustar aqui nessa caixinha, tá? Vou ajustar ela na caixinha. E aqui, se vocês quiserem, vocês podem até melhorar esses números aqui, formatar eles de uma forma diferente, tá? Aqui a gente não vai fazer isso porque senão toma muito tempo, tá? Então, como é que você faz para deixar esse gráfico muito mais interessante? Porque ele vai estar branco aqui no meio. Você vai deixar ele com um fundo ou preto ou transparente. Clica no seu gráfico, vai lá em cima na guia de formatar, e aí o preenchimento você bota aqui em sem preenchimento e o contorno você tira o contorno,
ok? Essas linhas aqui, você pode inclusive deletar, você clica nessas linhas de grade e aperta delete, você deleta essas linhas aqui. Isso aqui tudo que eu estou fazendo é formatação e pronto, o nosso gráfico está aqui. Eu vou te dar uma dica, um hack de design aqui para um gráfico. Esse gráfico de linha aqui, ele está todo pontudo, você consegue deixar esse gráfico mais curvado, de uma forma mais bonita, estética. Como você faz isso? Você clica na sua linha desse gráfico, você aperta a tecla Ctrl 1 ou você clica com o botão direito e vem em formatar série de dados. Clica com o botão direito e vai em formatar série de dados, vai abrir esta faixa ao seu lado direito ou esquerdo. Aqui, o que você vai precisar fazer? Você vem no baldinho, e aí, lá embaixo, na linha, você vai ter uma caixinha escrito linha suavizada, que você vai dar um check nessa linha suavizada e observe como ele muda aqui, ó. A linha tá pontuda, a linha agora está suavizada e ficou muito mais bonito. Olha como ficou agora. Deixa eu ajustar aqui, ó. Ó como ficou mais bonito esse gráfico. Muito mais interessante, né? Agora a gente precisa fazer o gráfico dos produtos mais vendidos, que é um gráfico de colunas. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui para minha guia de análise, venho aqui no meu gráfico aqui, a minha tabela de top 10 produtos mais vendidos, e é muito fácil. Eu pego, clico nessa tabela, venho na guia inserir e seleciono o gráfico de coluna, no gráfico de coluna 2D. Muito bom. Aí aqui eu tenho o meu gráfico de coluna, só que eu tenho que jogar para lá. Então eu clico no botão direito, venho em recortar, e aí venho no dashboard e colo aqui, né? Colagem, colei. Aí eu dou uma ajustada nele aqui e tal. Ajusto, dou uma deletada em tudo, deleto total aqui, oculto esses botões, né? Tiro aqui o total, né? Pronto, ele já ficou legal. E aí o fundo eu pego e eu ajusto aqui com o meu formatar. Eu venho, tiro o contorno, tiro o preenchimento, deleto essas linhas. E aí uma dica de design também, é interessante que você não precise mostrar esta informação do seu eixo desse gráfico. Por que você não precisa mostrar esse eixo? Existe algo no storytelling de dados que você não precisa duplicar informações. Se você deixar esse eixo aqui, é difícil de você ver, mas você pode fazer outra coisa que faz mais sentido para gráficos de colunas, que é colocar o número de cada coluna em cima da coluna, que a gente chama de rótulo de dados. Para você fazer isso, você clica aqui no seu gráfico, vai lá em cima na guia de design, e vem aqui em adicionar elemento do gráfico. Você tem vários elementos do gráfico, tem um elemento de rótulo de dados. Então, design, adicionar elemento do gráfico, rótulo de dados, e aí você seleciona extremidade externa, tá? E aí você pode deletar esse eixo que é vertical aqui, ó, deletei, e aí você consegue ver os números aqui. Você pode até alterar esses rótulos, deixar eles numa cor, por exemplo, mais fácil de ler, que é um branco, enfim, um menorzinho, assim, e aqui também você pode deixar em branco. Pronto, assim ficou bem legal, você consegue ver quanto que é cada um, e lembra aquilo que a gente ordenou? Quando a gente ordenou do maior para o menor, isso também vale para o gráfico. Então ele bota o maior para a esquerda, para a direita sendo menor. Então o menor é o serenata e a esquerda, o maior é o talento, porque a gente lê da esquerda para a direita, da mesma forma que para cima, de cima para baixo tem que ser o mais importante em cima, o mais embaixo tem que ser menos importante, o mais à esquerda tem que ser mais importante, o mais à direita tem que ser menos importante. Então, ele fica nessa escadinha e você consegue comparar, inclusive, muito mais fácil cada um deles. Isso é uma habilidade muito interessante que você tem que ter. Muito show, estamos indo muito bem. Agora, como é que você faz para criar as caixinhas aqui para o top 1, 2 e 3 dos estados? Você vai fazer a mesma coisa aqui que você fez no faturamento. Inclusive, você pode dar um Ctrl D aqui, você criar 3 caixinhas aqui, ó, Ctrl D, Ctrl D. Aqui você pode pegar, trazer essas caixinhas aqui. A gente vai alterar elas, né? Agora, você clica na sua caixinha, vem aqui, apaga, bota o igual na sua linha de status aqui, da sua barra de fórmulas, vai aqui na guia de análise, e aí, aqui, você vai selecionar qual é o estado. Então, o primeiro estado, que é o top 1, é o São Paulo aqui, que está na célula S4. Então, eu dou Enter. S4. Vou botar em branco aqui,
para a gente conseguir ver. Esse segundo aqui é o segundo estado. Você vai lá, apaga aqui, bota igual e faz a mesma coisa. Vincula a caixa. Seleciona Minas Gerais aqui e dá um Enter. Bota em branco, para poder ver depois onde está. E o terceiro é a mesma coisa. Você vem aqui, igual, análise, Paraná, dá um Enter e bota em branco. Aí aqui você pode inclusive dar uma melhorada, né, no tamanho. Posso botar uma fonte melhor, mais interessante. Posso ajustar aqui e aí eu simplesmente copio a formatação. Pego São Paulo, dou 2 cliques no meu pincel, clico em Minas Gerais, clico no Paraná, pronto. E agora eu só posso ordenar aqui para o Minas Gerais ele sempre ficar alinhado à minha direita, né? Alinhado à direita, então página inicial e vem aqui a linha direita para ele ficar aqui. E o Paraná eu sempre vou alinhar à esquerda aqui. Maravilha, muito bom. Então eu tenho o meu top 3 estados. E por fim eu tenho a minha forma de pagamento e no final a gente vai fazer o botão vincular tudo para tudo mexer junto e a gente conseguir observar os nossos dados muito melhor. Então forma de pagamento, venho aqui na guia de análise, estou aqui com a minha forma de pagamento. Eu vou selecionar essa tabela de baixo que eu fiz, auxiliar, porque se eu fizesse o gráfico de rosca aqui não ia dar certo, eu tenho que usar essa aqui. Seleciono essa tabela aqui, venho em inserir, venho aqui no gráfico de pizza que vai ter o gráfico de rosca. Aí eu vou ajustar aqui o gráfico de rosca. Eu vou ter aqui que eu vou pintar a maior faixa dele de uma cor e a menor faixa de outra cor. Depois eu pinto quando eu jogar lá, ok? Então eu vou dar um Ctrl X aqui, ó, Ctrl X para recortar, jogo no dashboard e colo aqui, ó, colei aqui. Vou ajustar o tamanho dele, vou deletar aqui o título, deletar isso aqui que não vai precisar, vai ficar assim. Aí eu dou uma ajeitada aqui dentro. Deixa eu ajeitar ele, vai ficar mais ou menos aqui. Aqui é tudo formatação, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. Venho formatar, tiro o fundo, tiro o contorno, clico nas minhas barras e tiro o contorno também. E aí, eu tenho 2 barras aqui. A barra que é maior é a do cartão de crédito, que eu vou deixar em verde. E a menor vai ser a do complementar. A do complementar eu quero que fique apagado, porque não quero que chame atenção. Então eu vou deixar numa cor escura e mais cinza. Então eu posso dar 2 cliques nessa segunda faixa aqui, dou 2 cliques aqui, ó, e boto um preenchimento mais escuro. Ó, um preenchimento tipo esse aqui, ó, que ele não chama tanta atenção, mas dá para ver que ele está completando o círculo. E aí, agora eu preciso criar mais uma caixa vinculada para você saber qual é a porcentagem dentro da rosca aqui e também qual é a forma de pagamento mais utilizada. Então eu vou pegar essa caixinha aqui, vou dar um Ctrl D, vou jogar aqui dentro, vou dar um Ctrl D, vou jogar aqui e aí eu faço a vinculação de novo. A vinculação vai estar aqui dentro sobre o número, então eu vou apagar aqui, vou colocar o igual, venho em análise e seleciono o número do cartão de crédito, aqui no caso 56%, dou um Enter. Deixar em branco aqui para poder ver. E o Minas Gerais aqui, eu vou apagar ele, botar o igual e venho aqui, seleciono o cartão de crédito, que é a célula W11, que essa célula aqui sempre está buscando a primeira linha da minha tabela dinâmica, que é a linha onde tem a forma de pagamento mais utilizada. Vou dar um Enter e pinto aqui. Aí agora eu só dou uma ajustada aqui, né? Boto um tamanho um pouquinho maior, né? Ó, jogo ele pro lado aqui, ficou legal. Aqui, esse tamanho, eu vou centralizar esse cara. Eu vou colocar uma fonte mais legal. Eu vou dar um Ctrl N para deixar em negrito, aumentar o tamanho dele. Vou jogar ele aqui no centro e pronto. Ele está feito aqui. Olha que dashboard bonito, simples e rápido que você fez. Aqui, esse dashboard, você consegue fazer ele em menos de 15 minutos, para falar a verdade. É possível você fazer quando você sabe executar rápido e quando você sabe exatamente o que fazer. Se você não consegue fazer um dashboard tão rápido assim, é porque você precisa de mais treino, mais recursos e mais habilidade, tá bom? Então, você já tem o seu dashboard, só que falta
toque final, que é você conseguir fazer tudo se mexer de uma forma que você consiga analisar os dados, que eu vou te ensinar a fazer uma breve análise de dados para você que ainda não sabe e ter um pouquinho de ideia de como é que funciona, para dar um gostinho do que você vai conseguir fazer mais no Excel, ok? E vamos lá então. Aqui, tá? Aqui você tem 7 tabelas dinâmicas aqui. Essas tabelas, você pode alterar o valor delas fazendo filtros. Você pode observar que a gente vai ter filtros aqui de marca e filtros de região, para cada região, centro-oeste, nordeste, enfim, para a gente conseguir entender os dados. Eu posso aplicar filtro em cada uma dessas tabelas e depois eu tenho que vincular esse filtro. Vamos mostrar aqui. Por exemplo, eu vou pegar essa minha primeira tabela, a tabela número 1 que a gente fez, eu vou clicar nela. E aí presta atenção nesse passo a passo. Eu fiz algo bem parecido lá na aula 1, mas eu vou fazer de novo com você, que eu falei que isso era um pré-dashboard, agora você vai ver o dashboard de fato, como é poderoso. Você vai clicar aqui na sua tabela, vai vir na guia lá em cima, análise de tabela dinâmica, e vem aqui na guia de inserir segmentação de dados, na guia não, no botão inserir segmentação de dados, e seleciona a opção de marca e a opção de região, marca e região, ok? Então, clica na tabela, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e marca e região. Então, ok, vai aparecer os 2 botões aqui. A gente vai colocar aqui os 2 botões. Esses 2 botões aqui, eles servem como filtros. Então, se você quiser, para essa tabela dinâmica aqui, saber qual foi o faturamento da Lacta, você clica no botão Lacta. Virou 21. Lembra que a gente calculou aquele 21 lá no começo? Olha o 21. Da Garoto, 12. Lembra que da Garoto também estava 12? Da Nestlé, 19 e assim por diante. Então eu faço um filtro. Ele pega todos os dados daquela tabela e ele filtra os dados de Garoto e faz aqui uma soma do faturamento só para Garoto. E esse é o botão da segmentação de dados. A mesma coisa para a região do centro-oeste, norte, nordeste. Você está vendo que ele vai fazendo aqui um filtro para cada região. Muito bom. Só que o problema é que esse filtro aqui, ele só funciona para essa tabela. Vamos observar aqui, ó. Olha aqui no dashboard, o valor está 53 mil, tá? 53 mil. Deixa eu tirar as casas decimais aqui. 3 mil. Se eu colocar aqui, Garoto, 12 mil, olha aqui no dashboard, 12 mil. Então você está vendo que o botão, ele se vincula à tabela dinâmica, que a tabela dinâmica se vincula ao gráfico, ao meu dashboard. Então é assim que funciona por trás dos panos. Existem 2 coisas que tem no meu dashboard. É o que a gente chama de front e o back. O front é isso aqui, ó. O front é o que você vai ver, são os gráficos, são os cards, são os botões. É isso que você vai ver. Mas por trás, que é o back é essa análise em que você está fazendo todos esses cálculos por trás para ele cuspir o resultado para você, tá? Então é assim que funciona o raciocínio do seu dashboard. Esses botões mudam essa tabela que muda o dashboard lá na frente, lá no front. Só que o problema é que agora a gente precisa vincular esses 2 botões a todas as minhas tabelas. Como é que eu faço isso? Você vai clicar nesse botão aqui, com o botão direito, e vai procurar aqui, ó, conexões de relatório. Conexões de relatório. Botão direito, conexões de relatório. Vai aparecer essa caixa aqui, com as nossas 7 tabelas dinâmicas que a gente fez. Você está vendo que ele está com um check só em um, ou seja, esse botão ele só está funcionando para a tabela dinâmica 1. Para a tabela dinâmica 2, 3, 4, 5, todas as tabelas tá sem o check, não está habilitado. Para eu conseguir fazer com que ele funcione em todas elas, eu tenho que dar check em todas. Check, 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 check. E vou dar OK. Mesma coisa para esse. Clico no botão direito, conexões de relatório. Venho aqui e dou check em todos. Check, 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 check. Pronto. Agora observe que se eu apertar aqui o botão da Lacta, olha como todas as tabelas vão mudar. Observe. Lacta, todos os gráficos mudaram. Aqui, mudou. Olha como todas as tabelas estão mudando. Para tirar o filtro, eu clico nesse botão aqui.
Agora, como é que eu faço para jogar esses caras lá para o meu dashboard? Eu seleciono os dois, segurando o Ctrl, aperto um Ctrl X, que é o recortar, e venho no meu dashboard e colo aqui com Ctrl V. Venho aqui, dou uma ajeitada, né, nesses caras aqui para deixar eles mais bonitos. Então, vou jogar esse cara aqui na marca aqui. Vou pegar essa região, vou deixar aqui. Vou ajustar o tamanho. E você pode deixar a formatação desse cara pré-ajustada. Eu já pré-ajustei para você. Você, quando clica nesse botão da segmentação, existe uma guia nova chamada segmentação aqui em cima, em que aparece aqui as opções de design, e eu criei um design já preto aqui para esse dashboard. Você clica aqui, clica no preto, pronto, tá aqui dentro, o seu dashboard está pronto. Vamos ver se ele está funcionando? Vamos lá, clico aqui em garoto, tudo mudou. Olha como só tá os chocolates da Garoto, mudou aqui o faturamento da Garoto, como é que tá o faturamento, tal, não sei o que, os principais estados da Garoto, a Lacta, a Nestlé. Aí você pode fazer cada região, como é que tá cada região aqui. Você vai vendo aqui, ó, Nordeste, ele mostra aqui, ó, só top 3 estado do Nordeste. Sul, só top 3 estado do Sul, e assim por diante. Então, o seu dashboard está pronto. E agora, como um extra para você que já entrou no Excel, você vai ver isso muito mais profundo, você vai ter isso que eu vou falar de uma forma muito mais didática e fácil. Eu vou dar um pedacinho aqui pro pessoal, porque eu gosto de fazer isso para vocês não saírem sem saber isso, que é a habilidade essencial para você conseguir estar no mercado de trabalho, que é analisar dados. Não é Excel, é analisar dados. O Excel é o começo, tá? Por isso que você tem que aprender o Excel, para analisar os dados. Como é que você analisa esses dados? E você pode dar até um pré-relatório, uma pré-análise para algum gestor, para algum coordenador, para algum diretor, está a um nível acima, para você conseguir já trazer para ele algumas ideias. O gestor, esse tipo de pessoal, eles pensam de modo macro, eles querem olhar as coisas grandes, eles não se importam com o pequeno, eles não se importam com coisas muito detalhistas, a não ser que seja um problema muito grave. Então, é importante que você coloque os principais pontos já direto para essa pessoa. Como é que você vai fazer essas análises aqui? Você vai fazer assim. Você pode observar, primeiro, como é que estão as vendas aqui desses chocolates aqui, ó. Talento. Ah, Talento é da Garoto. Aí você clica no botão da Garoto e você vai olhar do nível macro para um nível mais micro. Olha, a Garoto está funcionando assim, ó. Ela está com faturamento X. Ó, esses são os chocolates aqui que você tem da Garoto. O principal faturamento da Garoto está sendo carregado pelo Talento. O batom está muito fraco. Você consegue ver que a grande parte é desse chocolate, então é muita dependência. Você pode falar quais são as consequências disso. Você pode dar sugestões aqui para o batom crescer, para os principais chocolates crescerem, ou fazer uma análise de viabilidade para saber se o batom realmente precisa ser produzido ou se ele está dando prejuízo, se vale a pena pelo esforço e o retorno, se não vale a pena ficar colocando dinheiro mais em talento, que é o que está vendendo mais, né? Enfim, você consegue olhar as regiões aqui, né? Então você está vendo, ó, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, pô, a região Sudeste está indo muito bem. Então vamos filtrar aqui a região Sudeste para ver como é que tá. Ó, a região Sudeste, o cartão de crédito, quais são os chocolates mais vendidos, qual é a diferença, como é que tá o faturamento. Ó, teve uma queda aqui em julho, como é que tá em julho? Vamos extrair um pouco mais de dados lá dentro de julho, tá? Teve um pico em maio, por que teve pico em maio? O que aconteceu? Foi Páscoa, foi não sei o que teve? É Dia das Mães, é Natal, o que tá rolando? Por que tá vendendo mais? Por que tá vendendo menos? Quais são as consequências? Tudo isso é interessante que você pense para você poder reportar alguém e você poder apresentar. Tem todo um processo que você tem que fazer. O Excel é só o primeiro passo. Primeiro você faz a análise no Excel. Aí você tem que apresentar isso e mastigar para a pessoa entender o que você fez e ver valor no que você fez. Esse é o principal caminho que você tem que ter para você conseguir ter sucesso na sua carreira com a análise de dados. O Excel é uma ferramenta. Tudo isso que a gente fez, a gente poderia fazer no papel, a gente poderia fazer e no Google Planilhas, a gente podia fazer em vários lugares. Mas o Excel ele é o mais indicado, o mais fácil, o mais tranquilo.
e o que você está vendo hoje, e aí você tem que trazer os resultados para sua empresa. Lembra que eu lembro que acho que na primeira aula alguém falou alguma coisa e eu falei assim, toma cuidado, a coisa que mais você tem que trazer é resultado para sua empresa, para você conseguir ser promovido, conseguir ter mais benefícios, conseguir mostrar esses resultados para outra empresa quando você quiser dar um salto de carreira, enfim, é isso que você tem que fazer e você tem que bater no peito para falar que você já fez e que você sabe. Ok? Senão, os recrutadores, eles te pegam. A gente finalizou de fato. Parabéns por ter chegado até aqui e agora está na hora da sua recompensa para você conseguir o seu certificado, o seu gabarito e a sua apostila. Vamos lá para ver como é que você vai fazer isso. Vai fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Seguinte, para você desbloquear isso aqui, você vai lá no meu Instagram, otto.professor, certifique-se que você está me seguindo, senão não vai ter acesso ao certificado, não vai ter acesso à apostila, não vai ter acesso ao gabarito, não vai ter nada, porque senão o robô dá problema e trava. Então, é melhor você clicar em seguir antes, aí você clica em mensagem aqui, vem aqui na mensagem, você vai mandar a seguinte mensagem, presta atenção, você vai mandar esta mensagem, esse dígito, apenas o dígito. Você não vai escrever, professor, esse é o número, tal, professor, tal. Você não vai escrever, você só vai escrever este dígito e depois o robozinho, ele vai pedir para você o código da aula 1, o código da aula 2, você insere lá e segue o passo a passo do que o robozinho vai te falar, o que ele vai pedir, apertar o botão, responder, até você conseguir emitir o seu certificado, tá bom? É muito importante que você preste atenção nisso, porque senão você não vai conseguir, aí você pode acabar se prejudicando porque não prestou atenção no que eu tô falando, tá bom? Então faça isso e aí você vai conseguir e vai ter o seu certificado. Então o código é esse, mande apenas isso, não manda nada além disso. 777 e deixa a vida te levar com as instruções do robozinho, maravilha? Então, aqui eu finalizo com vocês com um grande... já ficando com saudade, né? Porque é tão gostoso, essas aulas foram tão gostosas, poder passar esse conteúdo para vocês, para poder ver o quanto que vocês evoluíram do começo ao fim. Existe muito mais coisa, mas eu tenho certeza que vocês já sabem muito, já conseguem dar